Irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje, nosso último domingo do mês, nós estamos encerrando uma série de mensagens com o título Respostas para o meu alívio espiritual. Quando nós propusemos a fazer essas mensagens, nós tínhamos uma única preocupação, é que pela palavra de Deus, nesse tempo tão difícil em que o mundo passa, você pudesse ter algum tipo de alívio. E não tem nada mais do que a própria Bíblia Sagrada, que é a boca de Deus, ela nos trazer algo que possa nos trazer alívio nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo na nossa época. Eu tenho escutado amigos, colegas, pastores, homens de Deus que têm ministrado em tantos lugares desse país, e eu tenho percebido que existe praticamente uma preocupação desses grandes pregadores, de trazer uma palavra de esperança para aqueles que estão lhe ouvindo. E é muito natural, é muito natural que isto ocorra, por conta do momento que vivemos, e nada melhor do que uma palavra de esperança. Hoje eu quero falar sobre algo que Deus ele vinha falando desde o início, desde o começo, quando Adão e Eva eles caem, eles deixam o jardim do Éden, e Deus lhe promete alguma coisa. E o que Deus promete a eles é que um dia alguém viria para pisar a cabeça da serpente e automaticamente matando a serpente, que é Satanás, e dando ao homem novamente a alegria de viver como ele vivia. Os anos se passam, as décadas vão se passando, e os profetas, os grandes personagens bíblicos, eles vêm falando também dessa nova casa, dessa restauração que Deus faria com o seu povo. E ao passar dos anos, todos iam sendo usados por Deus para falar sobre isto, não é? Quando chega no início da nossa era, em que nasce um menino numa manjedoura, e essa criança, ela vem com uma única finalidade. Ela vem para restaurar, não é mesmo? Aquilo que Deus havia dito desde o começo, lá no Gênesis. E este menino, que se chama Jesus, ele vem para falar de algo sobrenatural, que no primeiro momento, aqueles que lhe seguiam, teve dificuldade de entender. Muita dificuldade de entender o que ele queria dizer. Na verdade, os que lhe seguiam, seus discípulos e a multidão que o seguia, tinham por eles que Jesus viria com uma espada para poder tirar, não é mesmo, aqueles invasores da terra prometida, que era os romanos. Mas não era isto. Jesus vinha falar para eles de um lar diferente. Jesus vinha para mostrar a eles uma nova aliança. E desta nova aliança, quem aceitasse essa nova aliança, quem de verdade recebesse essa nova aliança, teria com certeza uma nova morada. E essa nova morada se chama céus. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite, não é mesmo? Como será o nosso lar? Como será o nosso lar? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 10, um texto muito conhecido, mas que será base para nós, nesta noite, ministrarmos a sua palavra. Marcos capítulo 10, versículo 17 em diante, diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhou-se e perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chama de bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas
propriedades. Amém? Muito bem. Passagem conhecida, uma passagem que todos nós conhecemos muito bem. Eu te faço uma pergunta nesta noite, você que me vê pelas redes sociais. Você já ouviu falar no céu? Você responde para você. Como é que você imagina que é este lugar? Que é o céu. Aqui, essa pessoa que fala com Jesus, ela é muito clara. O que eu faço, Senhor Jesus, para herdar a vida eterna? Ou seja, herdar os céus. O que eu faço? Ela tem uma preocupação de saber o que eu faço para herdar, não é mesmo, a vida eterna. Hoje é interessante dizer que na Rússia tem um programa espacial que você lá com $5.000 ou de 5 a 10 mil dólares, eles te levam, sabe para onde? Para a Lua. Sabia disso? Eles já estão fazendo pacotes para você ir até a Lua. A Lua, tá bom? Não é o céu, não. Então até a Lua dá para você chegar, mas o céu ainda não. E muita gente não acredita em céu. Muita gente está enganada quanto a essa questão de céu. Isso existe? Olha, eu vou dizer uma coisa aos senhores. A Bíblia ela é extremamente clara, muito clara. Como eu disse lá do início, Jesus tinha uma única preocupação, de que o povo alcançasse a salvação, a restauração da nova vida e tivesse um lugar para morar. E este lugar era o céu. Muito bem. O conceito do mundo hoje, quanto ao céu, é algo que eles têm dificuldade de entender e de compreender. O conceito do mundo sobre o céu, às vezes é zero. Por quê? Simples. Porque eles não conhecem ainda aquele que vai nos levar ao céu. Esse é o problema. Esse é o problema. Você pode dizer para mim, olha, eu conheço o estado tal. Você já foi lá? Não foi. Como é que você vai conhecer pelo mapa? Muito bem. Mapa. Mas nunca foi. Tá, então se você falar, olha, eu vou sair daqui e vou para Fortaleza. Se você não sabe o caminho, você vai colocar lá no Waze, em algum programa, para você chegar. Se você for de carro, não é mesmo? Que vai demorar talvez uns 4, 5 dias. Mas você vai chegar lá em Fortaleza, porque o Waze vai te levar lá. No céu, só tem um jeito. Só tem um jeito de você chegar ao céu e de você conhecer o céu. Primeiro, você tem que conhecer o caminho que te leva ao céu. Primeira coisa, você tem que conhecer aquele que é o caminho. Que se você não conhecer o caminho, você não chega no céu. E esse caminho, ele se chama o quê? Jesus. Jesus. O que eu preciso fazer? Apenas crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal? Não é? Deixa eu dizer uma coisa. Eu quero lhe mostrar primeiro como será este novo lar que eu estou falando hoje. Antes de entrar basicamente na mensagem, no texto que nós lemos. Primeira coisa, no céu, lá neste céu, não haverá lágrimas. Tá? E não importa o tipo de lágrima, lá não haverá lágrimas. Apocalipse capítulo 21, se você ler, você vai ver tudo aquilo que eu estou falando a você. Lá no céu, não vai ter o quê? Morte. Automaticamente, não tendo morte, não vai ter o quê? Pranto. Isso é o céu. Neste céu, que Jesus fala com este moço, não vai haver dor. Não vai haver dor. Olha que coisa maravilhosa. Lá não vai ter templos feitos por mão de homens. Não. Neste céu, não haverá a luz do sol. Não, não vai haver a lua. Por quê? Porque o próprio Deus é o próprio sol. Que coisa maravilhosa, não é? É Ele que vai iluminar esse céu maravilhoso, tá? Lá no céu, não vai ter o vírus que está acabando com o mundo. Lá não vai ter. Não vai ter absolutamente nada que contamine o homem. Isso é o céu, ok? O céu,
ele é um lugar de eterna aliança. Quando você pega no Velho Testamento, você vai ver Deus fazendo uma série de aliança com o povo. Uma hora o povo caía, uma hora o povo desviava, uma hora o povo se esquecia. Mas Deus sempre renovando a aliança, até que Jesus chega para fazer a aliança da graça. Lá no céu, é um lugar de poder e autoridade, porque quem governa lá não é homem, não é qualquer pessoa, é o próprio Deus. Lá no céu é um lugar de profunda adoração. Esse é o céu. Esse é o lugar que nós pretendemos de estar. Não porque mereçamos, ninguém merece o céu, mas pelo grande amor de Deus, que nos dá hoje a convicção e a certeza de que um dia nós vamos morar no céu. Muito bem. Tem um hino da nossa harpa cristã, o 422, que fala: no céu não entra pecado. E este hino é muito bonito porque ele fala o que tem no céu. Dá uma olhadinha depois. É o 422 da harpa cristã. No céu não entra pecado. Muito bem. Entrando no texto, a Bíblia diz que Jesus está andando e de repente um homem vem ao seu encontro, se ajoelha. Olha que coisa bonita. Se ajoelhou diante de Jesus e ele faz uma pergunta para Jesus. Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Uma pergunta, o que eu faço? Ele estava preocupado em ter a vida eterna. E ele vai até Jesus e ele então pergunta. E Jesus então fala para ele: olha, os mandamentos são esses: não matarás, né? Não cometa adultério, não furte, não fale mal de ninguém, não vá defraudar ninguém, tá? Honrar pai e mãe, tá certo? Então, na hora o cara matou. Opa, é isso? É isso. Também é isso. Então, Senhor, estou com tudo, porque eu guardo isso desde a minha juventude. Aí Jesus falou: então você está, já está 90%, falta só 10%. O que é o resto? Então, agora você fala o seguinte: você pega tudo que você tem, dá aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu. Ih, acabou. Acabou com o cara. O cara falou: não, mas aí não dá. Ele era um homem, o texto fala que ele tinha muitas propriedades. O que eu aprendo aqui? Muita gente que diz que vai para o céu, ele se baseia a sua ida ao céu pela sua religião. O que é a religião? O texto sagrado fala o que é a boa religião. Sabe o que é a boa religião? Fazer bem, dar esmola aos pobres. Isso é verdadeira religião, sabia? A Bíblia diz com muita clareza. Qual que é a boa religião? É você dar esmola, você ajudar, você fazer boas ações. Essa é a melhor religião do mundo. Mas não é a religião que nos leva ao céu. Não é eu dar um prato de comida, dar uma cesta básica, ajudar financeiramente todo mês, certo? O asilo dos velhinhos aqui em São Carlos, ou de criança. Não. Não é a religião que te leva ao céu. O que te leva ao céu é o caminho. Quem é o caminho? Jesus. Jesus é o caminho. Não dá para nós ficarmos esperando o céu pelas nossas boas ações. Não. Eu disse que o tema deste mês é respostas para o nosso alívio espiritual. Alívio espiritual é a certeza plena de que existe um céu te esperando. E o mais importante disso tudo, que isso é verdade. Deus nunca falou e não cumpriu. Desde o jardim do Éden, mas pastor, demorou tanto, não importa. Nós não vamos ficar aqui para virarmos semente. A Bíblia diz que a nossa vida é de 70, 80 anos, que passa disso é cansaço e fadiga. Um dia nós vamos perecer.
Nós vamos passar dessa. Mas tem uma coisa, a convicção plena que eu tenho é que o céu me espera. Porque tudo que Deus falou, Ele cumpriu até os dias de hoje. Tudo. E Jesus, antes de subir, Ele disse, eu vou, mas eu volto. Ele volta para buscar a sua igreja. A igreja de Cristo não é a Assembleia de Deus, não é a Batista, não é a Presbiteriana, não é a igreja A, B, C, D, não. Ele vem para buscar a igreja, que é o seu povo. Não é a placa da igreja, não é a religião. Religião não salva. Esse moço, ele estava baseado, ou se baseando, que ele alcançaria a vida eterna, o quê? Na religião dele. Qual que era a religião dele? Dar esmola aos pobres. Como é que eu vou conseguir herdar a vida eterna? Fazendo renúncias aqui na terra. Olha o que o texto diz. E Jesus olhando para ele, o amor lhe disse, uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, e me segue. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste porque possuía muitos bens. Renúncias. Aí você fala assim, espera um pouquinho, pastor, eu para ir para o céu vou ter que vender as minhas propriedades, pegar aquele dinheiro que eu guardei durante tantos anos para poder ter um futuro para os meus filhos. Eu vou ter... Não. Espera aí. Opa. Não é isso não. Não. Renúncia aqui está se tratando de uma outra coisa. Primeira coisa, meu amigo internauta, meu irmão em Cristo Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus conhece o teu coração. Presta atenção nisso. Deus conhece o teu coração. E quando nós estamos falando de renúncia aqui, é aquilo que está no seu coração que impede de você herdar os céus. Por exemplo, o dinheiro. Não deixa de ser um ídolo. Jesus chamou o dinheiro de um Deus, com letra minúscula. O que me impede de herdar os céus? Qual a outra renúncia? A renúncia do seu eu. Você se achar alguma coisa. Há alguns anos atrás, eu prestei serviço para um grande empresário que tem uma marca muito grande de um purificador de água. Eu nunca tinha conhecido uma pessoa como aquela. Um homem terrível. Um homem terrível. Um homem ruim. Um homem que tratava os empregados dele de qualquer maneira. Um homem promíscuo. Um homem de muitas mulheres. Quando eu conheci, eu fiquei assim, eu era novo ainda, eu era recém-casado, e eu via como ele tratava, ele tinha quatro secretárias, tinha 4. E trabalhei para esse homem, prestando serviço para ele durante um período de tempo. Quando eu o deixei, nunca mais soube dele. Quando eu recebi a notícia, soube que ele estava com câncer. Com câncer. E aquilo me preocupou muito. Eu fiquei orando por ele. E um dia, conversando com alguém que era próximo a ele, falou, olha, o senhor tem que ver como é que esse homem está hoje. Como é que ele mudou. Precisou um câncer vir na vida dele para ele poder mudar. Ele tinha a sua empresa, o seu negócio como a coisa maior do mundo. O que me impede? O que eu preciso renunciar? Aquilo que você considera um Deus na tua vida. Deixa eu lembrar uma coisa aos senhores. Tudo que você tem, tudo que eu tenho, tudo que nós temos, foi Deus que nos deu. Então, glorifique a Deus. E comece a dizer, olha, se eu tenho isto, glória a Deus. Se eu tenho aquilo, glória a Deus. Mas não coloca nada no teu coração como um Deus, de letra minúscula. Se você não renunciar a isto, você não vai herdar esse céu que eu estou pregando nesta noite.
Que mais? Eu preciso ter ciência clara de que é extremamente difícil eu deixar os meus ídolos. E ídolos, que eu digo aqui, não é uma imagem de escultura, não. Ídolos podem ser os seus filhos, ídolos pode ser sua esposa, seu marido, alguém, algo que te faz colocar o coração. Então deixa eu dizer uma coisa. Jesus olha ao seu redor e diz: qual dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? E os discípulos se maravilharam destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe: filhos, qual é difícil para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus? Não é que rico não vai entrar no reino de Deus, lógico que vai. Mas é o rico que não tem o seu coração na riqueza, que não colocou o seu coração naquilo que sustenta ele aqui. Porque, como aquele homem que eu conheci, que achava que o seu dinheiro ia levar ele a algum lugar, o dia que ele teve um câncer, o que aconteceu? Ele pereceu, porque o seu dinheiro, a sua riqueza, não lhe deu vida. Só quem dá vida é o caminho que se chama Jesus. Então eu preciso deixar os meus ídolos do lado e olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Talvez você que esteja me vendo pelas redes sociais agora, você seja um jovem senhor, uma jovem senhora, correndo atrás do seu futuro, e o que é muito natural e é louvável, muito louvável. E talvez você esteja dizendo para alguém, ou para mim mesmo: eu preciso correr atrás do meu futuro, pastor. Eu preciso pensar no dia de amanhã. Sim, é importante. Mas lembre-se que o dia de amanhã não lhe pertence. O dia de amanhã não nos pertence. Você pode correr atrás do seu futuro. Você pode correr atrás da sua carreira profissional. Isso é louvável. Mas não se esqueça que Jesus, que é o autor da vida, Ele precisa que você o conheça para que um dia, na sua velhice, você possa herdar a vida eterna. Para herdar a vida eterna, eu preciso crer que a salvação é um milagre de Deus. Um milagre de Deus para você. Um milagre de Deus para o homem. É um milagre de Deus. Obras não podem te salvar. Você ser bonzinho não pode te salvar. Você ser um bom marido, uma boa esposa, não pode te salvar. É a obra da graça, não depende do ser humano, não depende do homem, não depende de terceiros, não depende de um bom governo, não depende de você morar num bom país, depende da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus. Só. Então pense nisto, não depende de você. É o milagre de Deus para a tua vida. Foi Jesus que morreu na cruz. Foi Jesus que deixou a sua vida na cruz. Os meus pecados, os seus pecados estavam sobre ele na cruz. E quando ele fala, tudo está consumado, o véu do templo se rasga. O que era isto, pastor? Eu não sei o que o senhor está dizendo. Lá no templo, no grande templo de Jerusalém, havia um véu de uma espessura larga, que separava o santo do santo. O que era isto? Era 2 espaços dentro do templo. Separava o santo do santíssimo. No santíssimo, o sacerdote entrava uma vez por ano. E lá estava a arca do concerto, que simbolizava a presença de Deus. E o homem, o sacerdote, ele entrava lá uma vez por ano, o sumo sacerdote, para oferecer a Deus o sacrifício. Quando Jesus disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, acontece algo extraordinário. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. O que significa isto? Que a partir de agora, todos têm acesso
ao Santo do Santo. Ou seja, todos têm acesso a Deus. Mas qual que é o acesso? Jesus. O que eu preciso fazer? Você precisa tomar uma decisão pessoal por Cristo Jesus. Olha só o que diz o versículo 28, 29 e 30 do texto que nós lemos. Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, tanto, neste tempo, em casa, irmãos, irmãs, e mães e filhos, com perseguições, mas o que você receberá no mundo vindouro será a vida eterna. Aqui, você vai ser abençoado. Mais do que isto. Você vai sofrer até perseguição. Mas tem uma coisa. A vida eterna te espera. O tema deste mês foi respostas para o meu alívio espiritual. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de morte em que nós estamos perdendo amigos, vizinhos, parentes, pessoas próximas. A palavra de esperança para você é: existe um céu te esperando. Existe um lugar em que talvez você não imagina que exista, mas ele existe. E a partir do momento que você conhecer ao Senhor Jesus, tenha certeza, a vida eterna te espera. Eu quero que você baixe a sua cabeça e você ore comigo. Deus e Pai, nós temos ministrado a Tua palavra, Senhor, e falado sobre aquilo que o Senhor disse aos seus discípulos. Que o Senhor iria, mas o Senhor voltaria para buscar aqueles que lhe seguissem. Senhor, o Senhor, durante a Tua estada aqui nesta terra, por diversas vezes o Senhor falou sobre os céus, sobre aquilo que o Senhor estaria preparando para a igreja de Cristo. Pai amado, Pai santo, tenha misericórdia de nós, Senhor. E que nós, Senhor, possamos, pelos olhos da fé, ver, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. A Tua palavra, Senhor, tem deixado muito claro para nós que lá não haverá mais lágrimas, morte, nem tristeza, nem dor. No lugar em que nós estamos neste mundo, Senhor, nós passamos por privações, por dores, por separação de entes queridos, mas, Senhor, lá no céu, não. Pai amado, que esta palavra incentive irmãos, pessoas, a receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, para um dia também morar no céu. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu te espero no próximo domingo.